Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouco mais sobre o nome divino e como o nosso Senhor Jesus Cristo, através dos ensinamentos e do exemplo dele, honrou e louvou o nome do nosso Deus, do nosso Pai. Como nós, como cristãos, também podemos imitar Jesus Cristo, honrando também o nosso Deus e Pai, incluindo o aspecto de louvar o nome de Deus. Aqui em Jeremias, capítulo 33, versículos 14 e 15, Jeová Deus fez uma promessa. Vejam, estão chegando dias, diz Jeová, em que eu cumprirei a boa promessa que fiz a respeito da casa de Israel e da casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar para Davi um renovo justo, e ele defenderá a justiça e a retidão no país. Então, Jeová Deus apontou que haveria um tempo, uma promessa de vir um renovo justo. Sabemos que essa promessa aponta para Jesus Cristo como o Messias, não é verdade? Bem, e isso está de acordo com o que anteriormente ele declarou em Jeremias 31, 31 e 32. Vejam, estão chegando dias, diz Jeová, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá um novo pacto, uma nova aliança, alguns gostam de dizer, né? Não será como o pacto que fiz com seus antepassados no dia em que os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Pacto meu que eles violaram, embora eu fosse o verdadeiro dono. Então, Jeová Deus está fazendo aqui uma boa promessa de um novo pacto, uma nova aliança. E depois ele promete que para esse novo pacto traria então esse renovo, que é o próprio Messias, o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que mais tarde o apóstolo Paulo vai comentar essas palavras lá em Hebreus e explica para o povo hebreu o seguinte: Jesus obteve agora um serviço mais excelente porque ele é também o mediador de um pacto correspondentemente melhor, que foi estabelecido legalmente com base em promessas melhores. Então, Jesus Cristo é o mediador, ou seja, entre Deus, entre Jeová e os homens, ele agora foi o meio para que se chegasse, através da promessa de Deus, a uma nova aliança de Deus com os homens. E ainda podemos observar outro aspecto que o apóstolo Paulo destacou sobre isso, sobre essa missão especial que Jesus Cristo desempenhou, quando ele explica aqui o seguinte: mas visto que ele continua vivo para sempre, seu sacerdócio não tem sucessores. Assim, ele é capaz de salvar completamente os que se aproximam de Deus por meio dele, porque está sempre vivo para interceder por eles. Então, aqui Paulo destaca que Jesus Cristo também é sacerdote, ele se tornou rei e sacerdote. Agora, um sacerdote que não tem mais sucessores. E que sim, todos nós que realmente seguirmos os ensinamentos de Jesus Cristo, poderemos então obedecer ao nosso Deus, nosso Pai, vamos nos aproximar de Deus por meio de Cristo. Então, é muito importante o que Jesus Cristo fez na realização dessa nova aliança. Inclusive, essa imagem que a gente coloca aqui, ela destaca bem, né? Lá atrás está o Pai, Jeová, Jesus Cristo à frente como sacerdote e as pessoas que serão beneficiadas, né? Sabemos que tanto no céu como na terra haverá então as bênçãos do reino de Deus, porque aí é como Jesus Cristo disse, o reino de Deus fará a vontade dele, assim na terra como no céu. E é claro que todos nós podemos então nos aproximar de Jeová Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pode interceder e pode também nos salvar completamente. Agora, um outro aspecto dessa salvação é interessante que quando Jesus estava no céu, ele já glorificado, disse o seguinte: aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. E ele de modo algum sairá dali. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus.
a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e o meu próprio novo nome. Então, Jesus Cristo está fazendo uma promessa para quem seguir seus ensinamentos e perseverar, que, de fato, será recompensado, né? Inclusive, receberá, então, o nome do Deus de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo disse, o meu Deus. E quem é o Deus de Jesus Cristo? O seu Deus e Pai, Jeová. Em português, né? A gente fala assim em português, Jeová. Tudo bem? Não tem problema nenhum adorarmos a Deus em língua portuguesa. Afinal de contas, Deus aceita a adoração em todas as línguas, né? No hebraico, no grego, inclusive no português. E Jesus destacou aqui um aspecto que nós gostamos de destacar no nosso canal, que é o nome de Deus. O nome do meu Deus, como ele falou, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas quem segue Jesus não precisa se preocupar com o nome de Deus, não tem importância. Ou Jesus não está preocupado com o nome de Deus. Mas veja que o próprio Jesus falou outras palavras, né? Ele diz que quem perseverar, receberá então o nome do meu Deus. E aí aqui Jesus Cristo não disse que são muitos nomes, né? É um nome só. Então Jesus Cristo, mesmo no céu, continua a dar honra ao seu Deus e Pai. E claro, trata o nome dele com respeito. E Jesus Cristo ainda falou mais sobre o nome do seu Pai, do seu Deus, quando esteve aqui na Terra, mediante dois momentos interessantes registrados no Evangelho de João. Primeiro, quando Jesus Cristo em público disse, Pai, glorifica o teu nome. E naquela hora veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Então Jesus Cristo tinha respeito pelo nome do Pai e queria que fosse santificado, não que fosse proibido ou associado com coisas negativas, mas é claro que fosse respeitado. E também, por que ele queria isso? Conforme ele disse em João 14:31, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Sim, Jesus Cristo ama o seu Pai e o Pai também ama o Filho. Os dois estão em união e estão trabalhando juntos também para nos trazer a salvação. E ainda sobre o nome do seu Pai, Jesus Cristo destacou outro ponto. Aqui em João 17, 25 e 26, na oração que ele estava fazendo, ele disse, Justo Pai, o mundo realmente não te conhece, mas eu te conheço. E estes sabem que tu me enviaste. Eu tornei o teu nome conhecido a eles. Eu tornei o teu nome conhecido a eles. E o tornarei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles. Olha como Jesus Cristo tratou aqui o nome do Pai. Disse que tornou conhecido. Será que Jesus Cristo poderia tornar esse nome conhecido se ele não falasse, não pronunciasse, tratasse como proibido, associando às vezes com o pecado? Jamais Jesus Cristo fez isso. Ele tornou o nome conhecido por falar, por vocalizar e, claro, por honrar, por respeitar, por ser um obediente, um servo que honrou completamente o seu Pai. E Jesus Cristo disse que continuaria tornando esse nome conhecido porque ele é necessário. Como assim necessário? Jesus mesmo disse, para que o amor com que me amaste esteja neles. Jesus associou o fato dos discípulos conhecer melhor a Deus, conhecer melhor o seu nome, a aumentar o amor. Então veja que o nome não é desnecessário, mas ele conhecer e entender o amor de Deus, o amor de Jeová, entender que quantas características maravilhosas, majestosas estão associadas à pessoa de Jeová Deus, ao nome dele, como ele é um Pai maravilhoso, certamente isso contribuiria para aumentar o amor dos discípulos. Mas Jesus Cristo não falou, teu nome é proibido, teu nome é impronunciável, ou o Senhor não tem nome. Jesus não disse essas coisas, mas tem muita gente hoje em dia, vários segmentos, que estão falando ao contrário de Jesus Cristo. Agora, no final, Jesus Cristo ainda destacou que o fato dos discípulos conhecerem o nome
do Pai, aumentaria também a união. Eu estarei em união com eles. Ou seja, alguns dizem, olha, você não pode falar o nome de Deus, o nome do Pai, o nome de Jeová, porque senão você está negando a Jesus. E não foi isso que Jesus Cristo disse, não. Ele disse que se nós tivermos o conhecimento do nome do Pai, das qualidades, das características maravilhosas do nosso Deus e Pai, do Deus de Jesus Cristo, Jeová, nós estaremos também em união com o Pai e com o Filho. Estaremos em união, é isso que Jesus Cristo garantiu. Então, nós podemos, olhando para as Escrituras, para diversos manuscritos, para diversos registros bíblicos, perceber que Jesus Cristo falou sim o nome do seu Pai, com respeito, com louvor. Está registrado nas Escrituras, textualmente, pelo menos 23 vezes nas quais Jesus Cristo fala sim o nome do seu Pai, tanto lendo as Escrituras como em alguns outros contextos. É claro que nos Evangelhos se menciona o nome do Pai, Jeová, mais de 60 vezes, mas diretamente por Jesus, textualmente, pelo menos 23 vezes. Mas talvez alguém que está ouvindo aqui esse vídeo pela primeira vez diga, onde estão essas fontes, né? Foi em grego? Olha, nos textos gregos não tem. Mas não tem em texto nenhum, Bíblia nenhuma? Bem, há muitas Bíblias que mostram Jesus Cristo falando o nome do Pai, em hebraico Yehová. Em português a gente traduz normalmente como Jeová, né? Assim como Yeshua em hebraico, Jesus em português, Yehová em hebraico, Jeová em português. Está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas caso você queira conferir um pouco mais sobre as fontes, bíblias e manuscritos que mostram o nome de Jeová, Yehová, sendo falado por Jesus Cristo diretamente, dê uma olhada nesses dois vídeos, parte 1 e parte 2. Especialmente a parte 2 mostra muitos manuscritos e bíblias que estão disponíveis até hoje online e que nós podemos conferir, estudar e ver por si mesmos, por nós mesmos, que Jesus Cristo, sim, honrava o nome do seu Deus, do seu Pai, e falou, vocalizou o nome de Yehová e, claro, Jeová em português. E você pode conferir em um outro momento. Por fim, já encaminhando aqui essa nossa consideração para o final, queremos lembrar, sim, que Jesus Cristo, ele tornou conhecido o nome do seu Pai e disse que continuaria a tornar conhecido. É claro que não seria apenas em hebraico, né? Por quê? Porque quando os seus seguidores receberam o Espírito Santo, eles deram testemunho em todas as línguas das pessoas. Então, é claro que depois surgiria aí o latim, o português, o inglês, e o nome divino chegou a essas línguas também. Né? Em hebraico, Yehová, no latim, Yehová ou Yehoá, em inglês, Jehová, português, Jeová, em grego, Yehová, Yehava, Yehová. Então, o nome de Deus, ele sim, hoje é conhecido, como Jesus Cristo disse que tornaria conhecido o nome do seu Pai, conforme a gente tem os textos bíblicos disponíveis, né? Sim, Jesus tornou o nome do seu Pai conhecido. Agora, algumas pessoas dizem assim, não, mas tem uma tradição que diz que não pode falar o nome de Deus, que é impronunciável, ou que pode ser até pecado, né? Por tradição, eu prefiro não falar. Ora, é importante que a gente analise se as tradições elas estão de acordo com os ensinamentos de Jesus e com a vontade do Pai, Jeová, né? Jesus disse, alertou os seus seguidores em Marcos 7, 8 e 9, e a gente faz bem refletir. Será que a tradição é o que deve guiar, então, o nosso posicionamento como cristãos? Porque ele disse ali, vocês, claro, falando aos fariseus, abandonam o mandamento de Deus e se apegam à tradição de homens. Ele lhes disse ainda, vocês sabem muito bem como pôr de lado o mandamento de Deus a fim de manter a sua tradição. Jesus Cristo mostrou claramente que não seguia a tradição em certos aspectos, né? E mostrou que o nome do Pai precisava ser honrado e tornar ele conhecido. Inclusive, Jesus Cristo garantiu que continuaria fazendo isso. Será que nós, que queremos seguir Jesus Cristo, devemos, então, optar por uma tradição que faz questão de tornar Deus um anônimo, ou um impronunciável, ou um desconhecido? É muito importante aqui, então, relembrarmos que Jesus Cristo agora é um mediador de um pacto melhor. E ele
nessa mediação do pacto, continua honrando o nome do seu Pai. Então devemos, ao invés de seguir a tradição dos homens, seguir o nosso mediador e Senhor Jesus Cristo. E claro, é importante lembrar que mesmo glorificado, Jesus Cristo disse: aquele que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Então Jesus tem um Deus e disse que, se nós seguirmos o que ele está ensinando, ele escreverá sobre nós o nome do meu Deus. Então, claro que todos nós queremos também, desde já, nos comportar de uma maneira amorosa, de uma forma obediente, piedosa, que mostre também respeito pelo nome de Deus. E é claro que sim, queremos que Jesus Cristo nos conceda essa vitória. Então era essa a consideração que eu tinha para o momento. Agradeço aqui a atenção de todos, o interesse, e que Jeová Deus continue abençoando a fé que cada um de vocês tem e que nós continuemos nos esforçando da melhor maneira em seguir o nosso exemplo, o nosso Mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.